E aí, gente, da Science aqui. Hoje a gente vai falar sobre a crise de 2008. Creio que é extremamente importante para a gente entender as falhas de um sistema econômico por várias razões. E, para ser bem direto, a causa da crise que muitos não falam são duas coisas: reservas fracionárias, que o banco pode ter de 10, 20%, 30%, enfim, de reservas apenas no banco. E quando acontece uma crise, o que acontece? Isso dá problema. Porque basicamente eles podem aumentar a oferta de capital, mas quando dá problema, eles não conseguem ressarcir os depósitos que são feitos, né? Porque eles não precisam ter todos os depósitos ali que as pessoas colocam. Então você coloca dinheiro no banco, qualquer banco, no Brasil, por exemplo. O dinheiro de todo mundo que depositou ali, de forma legal, não está ali. Eles podem usar para fins de investimento, o que é imoral. Tem até a Glass-Steagall Act, Glass-Steagall. Eu creio que é 1932, após a crise de 1928, na Grande Depressão, que separou a área de investimentos bancários e a área de depósitos. Os dois foram separados. Nos anos 90, o Clinton, ele passou uma lei, teve os senadores também, né, que repeliu essa lei. E aí, então, nos anos 90, essa lei acabou. Muitos senadores falaram contra esse repeal da lei, a finalização da lei, né? Eles mudaram mesmo. E juntaram os dois. E essa é uma das causas também da crise de 2008. Então, reservas fracionárias, a junção do setor de investimentos e depósito com o repeal da Glass-Steagall Act, que é Act de lei. E outro ponto que é importante é que, além disso, a gente tem fraudes imobiliárias, né? Então, a gente tem fraudes. Vários documentários mostram isso, por exemplo. Como assim fraudes imobiliárias? Basicamente, por exemplo, tu vai comprar uma casa, tem que pegar um empréstimo, certo? Um empréstimo normal, né? Aí você vai pro banco. E o banco ele pode emprestar com juros. E, claro, tem que ganhar no processo. E isso se chama hipoteca, né? Hipoteca. Em inglês é mortgage. Então, mortgage é empréstimo imobiliário. Só que o que acontece? O banco ele tá te prestando dinheiro, certo? Vamos supor que seja 200 mil. 200k. Eu jogo muito Tibia, tem que falar K, né? Essa promessa de pagamento, vamos supor que seja uma promessa de pagamento em 10 anos. Ela pode ser transformada numa venda para o próprio banco para investidores. Então essa promessa de pagamento é uma promessa de crédito que o banco pode vender para investidores ao redor do mundo. Isso daí tem muito tempo. O próprio Graham, no livro Security Analysis, fala sobre isso, sobre problemas que na verdade acontecem nesse contexto, tá? Porque porque, por exemplo, essa promessa de crédito, pagamento de crédito, ela vira um security. Ela vira um tipo de investimento. Só que é seguro você investir em crédito? Por exemplo, tem uma coisa chamada High Yield Bond. Então, um pouquinho. High Yield Bond, que são títulos de crédito de empresas. Então a empresa ela pode emitir essas bonds, esses títulos, para a promessa deles de pagar crédito, quando eles estão falindo, por exemplo, pode ser paga por investidores, e se eles pagarem esse crédito, as dívidas deles, o investidor ele ganha com isso. Só que pode dar merda, né? Se a empresa falir. Então é muito inseguro, né? Muitos de Value Investing falam que isso aqui é totalmente loucura investir nisso, mas alguns usam. Acho que o Klaman, por exemplo, escreveu um livro que ele fala sobre como ele usa high yield bonds, mas é bem extremamente volátil, né? Porque você tem que conhecer muito a empresa para saber se ela vai poder pagar ou não o crédito. Então, esse investimento de crédito é comum. Só que qual é o ponto? Nesse momento, além das questões das transações digitais,
aconteceu uma coisa, o uso de uma coisa chamada CDO. Então, vou pôr aqui, CDO, que é Credit Default Obligation. No CDO, podem ter vários tipos de instrumentos financeiros. Um deles era a hipoteca. A promessa de pessoas pagarem empréstimo. Pessoas comuns, tá? É empréstimo imobiliário aqui, não é empréstimo empresarial. Não. Então, a promessa de alguém pagar um empréstimo gerava um instrumento financeiro que os bancos poderiam vender. E não só nos Estados Unidos, na Europa. Principalmente na Europa, na Alemanha, França. Por isso eles faliram durante a crise, muitos bancos nesses lugares, né? E além disso, você tinha uma coisa chamada CDS. Então, CDS, ou Credit. Isso aqui tá tudo tem um reporte financeiro do próprio governo dos Estados Unidos falando sobre tudo isso daqui. Default Swap. Então vamos supor que o seu CDO dá merda. Então, por exemplo, então investir no CDO, ele as pessoas, assim, a promessa de crédito é assim, esse crédito tem que ser pago. Você está investindo na promessa de alguém pagar. Se alguém não pagar, o seu investimento vai pro beleléu. Então você tinha um seguro investimento da merda, mas o Credit Default Swap era um seguro pra caso o CDO desse merda. Então é meio que tipo, você poderia comprar só o CDO. E se fosse pago o empréstimo eventualmente, ao longo dos anos, tu receberia. Só que se desse merda, você tinha o CDS. Então, isso é mais um produto para o investidor comprar para caso de merda. O CDO, ele é associado a agências de rating. O que é uma agência de rating? Ela basicamente, eu vou apagar aqui, fala, ó, esse CDO aqui é uma bosta e esse outro é bom. Então, por exemplo, A, B, C, D. Eu vamos supor que eu tenho um investimento que seja AA, AAA. Quanto mais A's, melhor. Pode ser Triple B. Enfim, o C é pior, D é pior. Não tem só essa classificação, tem outras classificações. Tem a Moody, por exemplo, que é da Berkshire Hathaway, se não me engano. Tem várias instituições que faziam isso. Elas faziam isso com base em dados, tá? Elas pegavam dados das pessoas que estavam pegando empréstimo. Então eu tenho N pessoas que estão pegando empréstimos e você consegue ver os dados dela, os dados em relação à possibilidade de pagamento, quanto a pessoa ganha, esse tipo de coisa, se elas têm dívidas anteriores. E todos esses dados, eles eram realizados para você ter uma avaliação do CDO, desse empréstimo imobiliário, que ele seria pago. Se a possibilidade de ser pago é maior, tipo, o cara é um cara cheio da grana, ele vai pagar o empréstimo, com certeza. AAA. Se é alguém que provavelmente não vai ter um histórico de falhas em dívidas e coisas do tipo, vai ser D. E assim substantivamente. Qual é o problema que causou a crise na prática? Duas coisas. Porque pensa, você vende empréstimos imobiliários para pessoas. O que você quer fazer? Vender o máximo possível como um vendedor, né? Qual é o problema que pode acontecer? Qual é o pior problema que pode acontecer? Vendas predatórias, né? Uma venda predatória, você vender para alguém que não pode pagar. Mas o vendedor, ele ganha comissão pela venda, um bônus. Então ele não liga se a pessoa pagar ou não. Ele vende o máximo possível. Então você tem um bônus no mercado imobiliário, no mercado de empréstimos imobiliários, para pessoas que vendem o empréstimo. Se vendeu, que se lasca, a pessoa paga não. Isso dá merda, porque aí você vai ter todo um sistema de fraude para que, primeiro, essas vendas pudessem ser feitas, mesmo se a pessoa não tivesse um histórico de crédito bom, depois da promessa de pagamento, porque o crédito foi aprovado para quem consegue pagar, né? E além disso, a fraude que eu disse anteriormente. Então você tinha literalmente uma fraude de falsificar documentos, literalmente, para que esses CDOs fossem vendidos como AAA. As agências de ranking às vezes falavam, os caras mandam o documento para nós, e tá tudo certo, a gente põe como se fosse AAA, AA.
Então, a agência de ranking, ela tava tirando o dela da reta. Eu não sei exatamente o quanto eles estavam verdadeiros nisso. Vários documentários mostram essa questão, por exemplo, em livros. Mas o ponto é que elas falharam nas classificações e também a fraude estava acontecendo. O investidor, ele ia investir no CDO, tipo, não tem nenhum problema do ponto de vista moral do CDO, nem do Credit Default Swap. São instrumentos financeiros, na minha opinião, normais. O problema era a fraude por trás deles no ranqueamento deles. E a fraude de falsificação de documentos para que eles fossem ranqueados maior. Por que você queria que fosse ranqueado maior? Porque, por exemplo, quanto mais CDOs com AAA que você ter no seu repertório de banco, mais você vende para investidores ao redor do mundo e você faz mais grana. Mais Credit Default Swap. Tem outro também, que é o Synthetic CDO. Esse é um pouco mais complicado, mas basicamente ele não é nem o CDS nem o CDO. Ele tem um lastro no CDO. É mais um produto, só que ele tem um lastro no CDO. Se o empréstimo aqui deu certo, está sendo pago, ele também tem um lastro. Então você tem 3 produtos que conjuntamente formaram produtos que, na minha opinião, não tem nenhum problema. Só que o grande problema é a fraude. Que o Benjamin Graham já falou já no Security Analysis, no livro dele, em relação a isso, né? A possibilidade de fraude, né? No mercado de high yield bonds, de empréstimos imobiliários. Então, você investir nesse sentido de crédito imobiliário sempre foi uma coisa complexa, né? Porque às vezes você não consegue saber, você não tem acesso à documentação para saber, tipo, como por exemplo, na empresa pública. Então, você vai investir na Apple, por exemplo, tu tem todo o acesso a toda a documentação da Apple, a todos os seus dados financeiros. Agora, a possibilidade de pagamento de um CDO, você nem sabe o que tá ali. Tu como investidor não sabe quem que tá dentro desse CDO, dentro desse bloco de instrumentos financeiros. Tu não sabe, tu não tem essa informação. Tu acredita na agência de ranqueamento de forma cega. Tu nem consegue ter acesso a essa informação. Se a possibilidade de pagamento das pessoas realmente bate. Até você não poderia ter acesso porque é uma coisa pessoal das pessoas, então seria até uma violação de dados. Então, qual é o problema? Isso criou uma epidemia de crédito que não estava sendo pago e uma hora deu merda. Uma hora tu tava basicamente tendo dinheiro fantasma na economia. E o que isso criou, eventualmente? 2007, a crise na verdade aconteceu em 2007. O Schiller fala muito sobre isso, né? 2007 ela começou. O Schiller, por exemplo, ele começou a ver deficiências no mercado imobiliário. Tem o Schiller Index. Ele começou a ver deficiências no mercado imobiliário, ele começou a ver umas flutuações estranhas. Tem um paper de um dia, não esqueci o nome dele, mas que ele falou sobre os problemas de derivatives, que é parte do que é o CDO, né? Dos instrumentos financeiros não regulados. E, eventualmente, o mercado imobiliário despencou de valor. Então, você tem um crescimento no mercado imobiliário exponencial desde os anos 2000 e depois uma queda. Essa queda quebrou muita gente no mercado imobiliário, com certeza. Por que aconteceu uma queda? Porque basicamente os preços estavam muito altos porque você estava tendo um índice de venda muito grande, né? Só que essas vendas eram predatórias. Só que essas vendas predatórias inicialmente criaram um efeito de que a demanda nesse mercado estava alta. Até a demanda por construção estava alta, porque você tem um índice de vendas de casas maior. Quando isso quando de fato, organicamente, esse gap de crédito que não era pago foi organicamente verificável, né? Então, de forma assim simples, despencou o mercado, né? E com ele todo o setor financeiro também, bancário. Então, diversas empresas, bancos não se recuperaram até hoje, né? E aí, o que aconteceu? Todos os bancos falharam por quê? Isso aqui é uma coisa que quase ninguém diz em documentários, por exemplo. Então, o ponto é que o problema central da crise de 2008 foi as reservas fracionárias. E quando aconteceu a crise, porque a crise sempre acontece por ganância humana ou por várias questões. Coisas que não necessariamente são controláveis sempre. Só que o grande ponto é que quando a crise ocorreu, você não tinha dinheiro nos bancos suficiente. Por isso que o Bear Stearns faliu. Por isso que o Lehman Brothers faliu. Por isso que teve uma cadeia de bancos que faliram, porque eles não tinham reservas dos depósitos que eles deveriam guardar.
para os seus depositantes e não investir lá sei lá onde e quando dá merda, eles não terem. Por isso você ter a junção, o repeal da Glass-Steagall Act foi central para a crise de 2008 e as reservas acionárias que em si já são um problema já há muito tempo, de expansão de crédito. Toda a teoria austríaca, ela fala contra reservas acionárias. Jesus Duerta de Soto, no livro dele sobre ciclos econômicos bancários, destrói reservas acionárias do ponto de vista histórico e moral. A escola de Salamanca, de certa forma, o próprio Huerta cita, fala contra uma visão de que o depositante pode, perdão, o banco que pega o depósito pode fazer o que quiser com o dinheiro. Então, o Jesus Huerta de Soto dá exemplos no próprio setor bancário grego, antigo, mostrando que isso sempre foi algo normal. Então, isso daqui é o principal da crise, não a fraude apenas, mas o fato de que os bancos eles faliram exatamente porque eles não tinham grana. E aí o que acontece? Como que foi revertida a situação? Através de uma coisa chamada... Isso aqui é muito importante. Bailout. Bailout. O que é bailout? É basicamente um band-aid. O governo pagou centenas de bilhões de dólares para os bancos não falirem. Simples assim. Não lembro se é 600 bilhões, mas dezenas de bilhões de dólares, bilhões, para os bancos não falirem. Ainda obrigou alguns bancos a fazerem fusões com bancos que estavam falindo, como o Bank of America. E toda a questão do CEO, se deveria ter aceitado aquilo ou não, mas isso foi uma coisa mais pesada. Bancos na Alemanha faliram, bancos como Deutsche Bank, bancos na França, bancos na Europa toda. Na Islândia tiveram que estatizar bancos para eles não terem mais dívidas, porque o banco estatizado ele não precisa pagar. Então se lasca, né? O cara, você vai fazer o quê? Você vai invadir o país? Então, o privado você pode processar, né? O estatal você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir o dinheiro. De certa forma, vai ter eventualmente algum tipo de conversa para pagar, mas enfim, eles estatizaram bancos. Então, Inglaterra, todo lugar aconteceu isso. Então, bilhões gastos de dólares, centenas de bilhões de dólares gastos para fazer os bancos não falirem, que era a razão da existência do Fed, né? Tem um livro do Rothbard que acho que é The Case Against the Fed, o caso contra o Fed, né? Que é o Federal Reserve. Eles têm um curso no Coursera que membros do Fed que participaram dessa operação para revitalizar os bancos e a economia, o que eles fizeram para revitalizar. E foi muito bem pensado. Porém, um ponto é que não resolveu o problema de fato. Só simplesmente foi uma forma de pegar dinheiro de impostos para centenas de bilhões para lidar com a cagada que fizeram, né? Então, uma coisa realmente séria, como o bailout é visto como a prova, entre aspas, que o Fed ele conseguiu na sua existência lidar com uma crise, né? Que poderia ser muito pior caso não fizessem isso, mas ele também é a causa da crise.